Boa tarde a todos. Obrigada pelo convite de participar dessa mesa. Bom, para encerrar as atividades de hoje, eu vou apresentar esse caso clínico. Uma paciente feminina, que hoje tem 58 anos, teve diagnóstico de HIV em 1998, num contexto onde o marido descobriu que era HIV, veio a óbito. Ela desenvolveu um quadro depressivo importante, não tinha infecções oportunistas no momento que ela foi diagnosticada e era tabagista. Logo do início, não precisou iniciar a terapia antirretroviral, quando em 1999, com CD4 variando entre 200 e 350, foi iniciado a AZT, DDI e Indinavir para ela. Ela apresentou uma anemia secundária ao uso do AZT, tinha um quadro de diarreia significativo e isso impactava muito a adesão da paciente. Então, empiricamente, foi trocado no ano de 2000 a terapia antirretroviral dela pela estavudina, lamivudina, sendo mantida o Indinavir. Ela não alcançou carga viral indetectável com esse esquema e, por conta de diarreia e a nefrolitíase, que a gente via muito secundária ao uso do Indinavir, a medicação dela também foi trocada em 2001 para estavudina, lamivudina e efavirenz. A paciente tinha transtorno afetivo, insônia, ela não tolerava a medicação, tinha um CD4 bom, né? Em 2003 ele veio aí aos trancos e barrancos usando esse esquema e uma carga viral persistentemente elevada. Então, de sintomas, ela persistia com a diarreia crônica, ela fez colonoscopia, foi vastamente investigada, exames normais e tinha um quadro de insônia também. Bom, em novembro de 2003, ela foi trocada a terapia antirretroviral empiricamente, mantida estavudina, lamivudina, caletra e saquinavir. Ela tinha um CD4 razoavelmente bom, de 450, fez várias sorologias para HTLV, porque ninguém acreditava que ela tinha um CD4 tão bom, com carga viral tão alta. Em maio de 2004, ela mantinha esse esquema, conseguiu ali uma carga viral um pouquinho mais baixa, de 2.700 cópias por ml. E em 2005, mantendo esse esquema, ela já tinha nesse momento um quadro de uma neuropatia periférica importante, dificuldades para dormir, mantinha diarreia e ela era obrigada a tomar 20 comprimidos de antirretrovirais, além de complexo B, amitriptilina, benzodiazepínicos para dormir. Tinha um CD4 bom, não precisava fazer profilaxias, então, pelo menos isso. O médico assistente aqui, eu botei que eu estava fazendo a revisão, assim, explicava direitinho o número de comprimidos, como que devia tomar, tinha todo esse cuidado e ela demonstrava o interesse de tomar medicação, de fato. Bom, mantendo esse esquema de lamivudina, estavudina, caletra e saquinavir, ela fez a primeira genotipagem em janeiro de 2006. Eu não tive acesso às mutações da geno, só essas mutações da protease, e a sugestão do MRG da época foi de manter o caletra, o saquinavir, trocar a estavudina pelo tenofovir, manter a lamivudina e acrescentar o T20, uma vez que era uma paciente que tinha carga viral de 100 mil cópias, embora tivesse um CD4 bom. Só para resumir, todo o histórico de CD4 carga viral de 2002 até 2008, ela sempre teve carga viral detectável e um CD4 razoavelmente bom, nunca teve infecções oportunistas, mas tinha efeitos adversos, né, secundário ao uso de antirretrovirais altamente tóxicos, que a gente conhece bem aí a história. Bom, ela foi convidada para participar do estudo do Maraviroc, tinha um tropismo misto, não pôde entrar, e logo em seguida, em março de 2008, veio o estudo do darunavir, o ensaio clínico que a gente participou lá no Hospital das Clínicas. Ela era acompanhada no Hospital Roberto Santos, que é um hospital terciário, que a gente tem aqui, bem antigo, junto com o Hospital das Clínicas, foi o serviço mais antigo de acompanhamento dos pacientes com AIDS. Ela veio para cá, para o Hospital das Clínicas. Na revisão, eu vi que eu mesma fiz o screening dela para o protocolo do darunavir. Ela fez essa genotipagem em abril, que mostrou mutações na transcriptase reversa e na protease, que mostrou, e aí, por conta do protocolo do estudo, com essa, na verdade, antes do protocolo de estudo, eu vou perguntar a vocês qual seria o esquema antirretroviral que vocês pudessem sugerir, independente dos critérios do protocolo, que a gente tinha critérios bem rígidos de pelo menos 2 drogas ativas, e aí depois vinha a droga do estudo.
mas a Geno, na época, mostrava esse perfil de resistência. Com os estudos que a gente tem hoje, acho que a gente consegue refletir bem o que a gente não precisava ter feito e o que a gente poderia ter feito, né? Mas na época, em 2008, a gente realmente não tinha muitas opções. Alguém quer comentar, doutor Brits? Eu tenho, aí, peraí, as mutações aqui. Tem várias TANs, né? Ela perdeu praticamente todos os inibidores da transcriptase reversa, tem uma sensibilidade à estavudina, uma sensibilidade parcial ao tenofovir, e as mutações da protease perdeu também muitas. Ela tinha sensibilidade para o daruna, para o tiprana e uma sensibilidade intermediária para o fosfoprenavir, que a gente não usava na época. Tem as mutações não análogas também? Sim, sim, várias TANs ali. Tem crianças de não análogas? Também, que ela usou pouco tempo a efavirenz, inclusive. Mas ela usou, de fato, e não tinha... não fez genotipagem na época dessa falha, mas tem mutação também. Bom, pelo protocolo do estudo, foi proposto usar tenofovir, estavudina, lamivudina e o darunavir, que a gente usava um comprimido de 12 em 12 horas do daruna e do ritona. Em novembro de 2008, ela alcançou finalmente uma carga viral indetectável. Um pouquinho depois, ela teve o diagnóstico de hepatite C, de genótipo 1. Ela não foi submetida a tratamento na época. E aí, finalmente, ela conseguiu alcançar uma carga viral indetectável. Ela tomava medicação, de fato, estava bem motivada. O CD4 dela melhorou, quer dizer, veio melhorando ali percentualmente, um pouquinho também a relação CD4-CD8, carga viral indetectável, até que em abril de 2011 ela apresentou esse quadro de imunossupressão. Alguém consegue imaginar por que esse CD4 dela caiu a 135 células com a carga viral indetectável? Não. Ninguém arrisca? Não, a nossa boa e velha tuberculose. Bom, então ela começou com sintomas de febre, perda de peso, tosse, teve tuberculose, foi internada, teve um quadro de candidíase esofágica. Com a imunossupressão causada pela tuberculose, ela estava tomando medicação, mas a gente vê que a doença oportunista, né, em atividade realmente faz cair o número de células CD4. E aí, no contexto da tuberculose, a terapia antirretroviral dela foi modificada para tenofovir, lamivudina e raltegravir. O estudo já havia finalizado, ela estava no acesso estendido usando darunavir, mas precisou ser suspenso por conta do tratamento. Ela estava usando tenofovir, lamivudina e ral, com boa adesão, com carga viral indetectável. Em 2013, ela foi submetida ao tratamento da hepatite C com PEG-RIBA e abandonou por intolerância e evento adverso secundário ao tratamento. E o médico assistente voltou a usar, acrescentou ao esquema o darunavir, que tinha sido suspenso no período do tratamento da tuberculose. Eu imagino que os colegas devem ter pensado da baixa barreira genética do raltegravir, de uma paciente muito experimentada, o tenofovir era parcialmente sensível, e aí voltou o esquema do darunavir. Nesse íntere, entre 2013 e 2015, ela teve um diagnóstico de câncer de laringe, foi acompanhada no nosso hospital de referência aqui em Salvador, foi tratada com químio, com rádio, teve alta da oncologia e seguimos usando esse esquema de terapia antirretroviral. Tratou seguidamente com DAIs, alcançou resposta virológica sustentada. E em 2017, com o dolutegravir no nosso esquema, a gente foi trocado o raltegravir pelo dolutegravir e ela vem com um controle virológico bom, com uma queixa de que não consegue deglutir as medicações direito, embora se esforce, porque ela teve um câncer, ela fez radioterapia, tudo, então ela realmente tem dificuldades de engolir as medicações. E eu trago para vocês, assim, com base em todos os estudos que a gente viu aqui, ela tem essa lista de comorbidades,
uma HIV há mais de 25 anos, quadro depressivo, tuberculose tratada, hepatite C tratada, neuropatia periférica, neoplasia, osteopenia, lipodistrofia e dislipidemia. Ela não é nem diabética, nem hipertensa. E usa ainda esse esquema antirretroviral. Tem algo que a gente possa fazer por esse esquema antirretroviral dessa paciente, com base de todos os estudos que a gente viu hoje? É candidato a algum ajuste de antirretrovirais? Por favor, a mesa, os palestrantes. Ela está indetectável. É. Ela está indetectável há tantos anos, muitos anos. Muitos Não, eu provavelmente poli ela em dolutegravir e lamivudina e acho que ia dar certo. Sério? Todos de acordo? Eu acho que eu seguiria essa mesma linha também, porque a paciente que, naquela fase mais negra, que ela atravessou tudo aquilo, depois ela estabilizou e vem detectável tempo nível, recuperou CD4. E aí recebeu de brinde por ter feito essa boa ação, mais uma droga. Então, não, um castigo, na verdade. Então, eu creio que era hora de facilitar um pouco a vida dela agora. Eu coloquei aqui as mutações para relembrar as genotipagens que ela fez no passado. Em julho, ela foi vista pelo médico assistente que diminuiu a dose do Daruna, de 12 em 12, que ela vinha usando até hoje, para 800 miligramas, uma vez ao dia. Mas eu realmente eu acho ainda que é muita medicação para ela. Tira. Então, eu não tiro sem dúvida nenhuma. Esse nem discuto. Você tira. Não, Qual a sua opção? ela tem o reservatório dela deve ser mínimo já. Tantos anos indetectável. Olha só, a gente pode aqui, tem esquemas possíveis. Tem esquemas possíveis. Então, é possível ela ficar bem com lamivudina e dolutegravir. Eu concordo com vocês. Mas a médica dela é aquela ali, ela está desconfortável com isso. Então, a médica dela, que é aquela ali que está desconfortável com isso, pode simplificar de outra forma, tirando o 3TC e o tenofovir e deixando com uma dupla de Daruna com dolutegra. Ela vai ficar bem, aí você vai ficar super confortável e daqui a uns 6 meses você passa para 3TC e dolo. Você pode fazer, Tânia, você faz dolutegravir, lamivudina para paciente ou prazolam para a médica. You can argue giving just dolutegravir. Você pode argumentar usando dolutegravir e GTC, mas para mim isso é tenofovir. Você vai ter mais problemas. O que é que você queira continuar a fazer, faça. Pare o tenofovir. Concordo. Assim, eu vou conversar com o médico assistente. Eu não sou a médica assistente da paciente, ela está na nossa coorte, eu fiz toda essa revisão, é uma colega que acompanha ela. Mas, assim, é um caso que é bem ilustrativo dos pacientes multi-experimentados que a gente viu desde do século passado. E eu acho que realmente a gente pode otimizar a terapia antirretroviral dela. Ficaria, sem dúvida, mais confortável com Daruna, Ritone e Dolo, por conta de muitos antirretrovirais. Mas as mutações que ela apresenta, ela teve tuberculose e ficou super bem com 2 em 1 e RAL. Então, isso também, né, encoraja mais a gente até a lamivudina e dolutegravir. Eu acho que vou pensar. Fábio, posso falar uma coisa? Eu sempre acho que a gente só tem que cuidar, né, que o paciente que sempre foi aderente, pode ser um dia que ele chegar aquele dia que ele não vai ser. Então, quando a gente simplifica muito, e para um esquema como o dolutegravir 3TC, que seria bem ousado, né, nesse paciente, eu acho que sempre é importante a gente falar para o paciente que se em algum momento deixar de tomar, volte conversar com a gente para reiniciar, porque o paciente às vezes deixa de tomar, aí ficou dias sem tomar, um mês sem tomar, não veio, né? Às vezes acontece, abandona, inclusive o segmento, começa a tomar porque está arrependido e volta. E nesse caso, se isso acontecesse, a gente ia ter dificuldades com o dolutegravir, talvez no momento com viremia, né? Não na simplificação. Sim. Não, a gente tem que, nesses casos, a gente sempre trabalha muito a adesão, né? Em qualquer tipo de simplificação, a gente tende a fazer isso, mas eu entendo perfeitamente, e é tenso, eu acho que é tenso. O comentário que eu faria é que essa paciente
ficou de castigo muito tempo e não foi por baixa adesão. Sim. Talvez esse seja o argumento mais forte para agora premiá-la com pouca droga. Né? É diferente de paciente muito experimentado por várias falhas. Eu acho que aqui caberia. Então, fica aqui. Mônica, would you join us? Obrigada, gente.